Quero ler com vocês Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14. E o texto diz assim, vou ler na NVT. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. E Jesus lhe disse: venham, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os e de imediato eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os seus empregados. Eu quero ler de novo o versículo 15, que diz assim: enfim chegou o tempo prometido. Enfim chegou a hora. Chegou o momento, irmãos, onde que Deus tem preparado o nosso coração, talvez a sua vida, para que você tenha um novo tempo na presença de Deus. Eu quero que de novo você feche os seus olhos. Peça para o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite. Se o Espírito Santo não vier e ministrar cada uma dessas palavras ao seu coração, eu e você vamos perder o nosso tempo aqui. Mas o nosso Deus está aqui. Se Deus te trouxe aqui, a hora é para você. Chegou a hora. Chegou a hora de adentrar no reino de Deus, de retornar à casa de Deus, de servir e proclamar o evangelho das boas novas. Chegou a hora de entregar o seu coração, a sua vida, de se arrepender dos seus pecados e depositar toda a sua fé e a tua confiança em Jesus e nas boas novas do evangelho, que diz o que Ele fez, o que Ele é. Senhor, nessa noite erguemos as nossas mãos e clamamos: vem nesse lugar e fala aos nossos corações. Este lugar é teu, ó Pai. Você imagina como chegou essa mensagem para os judeus? Séculos e séculos esperando na promessa de Deus. Abraão, depois ficaram exilados no Egito, e Deus levanta Moisés e começa a os libertar para a terra prometida. E a promessa era que através deles, através daqueles homens simples, homens e mulheres simples de Deus, Ele ia estabelecer o seu reino. Aquelas pessoas iam se tornar sal da terra, luz do mundo, e por meio delas todas as famílias da terra iam ser benditas, abençoadas. Mas eles falharam miseravelmente, uma após outra vez, e foram sendo dispersos e exilados, e os reinos foram se dispersando. Passaram um tempo na Babilônia, e depois eles regressaram com Esdras e Neemias, mas a verdade é que aquelas promessas pareciam que não tinham se cumprido. Eles olhavam para a promessa e falavam que a glória da segunda casa ia ser maior do que da primeira, mas a realidade é que eles eram um povinho insignificante, oprimido, escravizado pelo Império Romano, outra hora pelo Império Assírio, outra hora pelos egípcios. Eles eram totalmente infrutíferos, insignificantes. Mas de repente Deus, para cumprir a sua promessa, envia o seu próprio Filho ao mundo. Levanta um profeta que começa a testificar: assim diz as Escrituras, prepare o caminho do Senhor, pois o Rei está chegando, o Rei está voltando. E ele é levado de uma forma humilde a ser batizado por este mesmo profeta. E no seu batismo há a grande testificação do céu. O céu se abre
e é ouvido do céu: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o verdadeiro Israel que vai estabelecer o reino de Deus. E ele de maneira humilde é levado a ser provado. A sua deidade agora está encarnada na nossa humanidade. E ali por 40 dias e 40 noites ele passa frio, ele passa calor, ele passa fome, ele passa sede, ele é tentado em tudo, mas em nada pecou. Diferente de Israel, que falhou naqueles anos do deserto, ele venceu. E sai agora como o servo aprovado de Deus, testificado pelos profetas, testificado pelas escrituras, testificado pelo próprio Pai e pelo Espírito Santo que pousou nele, aquele que tem a vitória sobre o diabo comprovada em grandes tentações, dizendo: chegou a hora. Chegou a hora onde o reino vai ser instaurado, e vai ser através de pessoas simples como eu e como você. Essa frase é muito legal, né? Porque Deus me deu a graça de dar 3 lindas meninas. E eu lembro quando eu tive a primeira, muito cedo no casamento, a Renata engravidou. E você fica sabendo que ela está grávida, mas não é a mesma coisa que... A mulher sente, né? A mulher sente a criança mexendo ali, mas o pai parece que não é pai até que não vê. E ela engravidando, eu falava assim: eu não sei porque você reclama, também estou grávida, não estou sentindo nada. Na verdade, se você reparar, eu estou grávida até hoje. O Joel teve que avisar que o meu botão abriu, porque esses aqui são os verdadeiros guerreiros de Deus. Eu ganhei 2 camisetas dos irmãos, não pude usar, porque está explodindo, irmão. Está difícil. Mas eu lembro até hoje do dia quando bateu ali 21 de janeiro de 2009, rompeu a bolsa, e a Renata falou: chegou a hora. Nossa, a gente entra no carro e sabe que alguma coisa vai mudar de uma vez por todas. A nossa vida vai mudar de maneira completa. A gente vai para um lugar de tal maneira, e quando voltar, algo muito diferente vai ter acontecido. Nós vamos ser mais 2, nós vamos ser agora 3. Agora uma imagem minha e da Renata misturada vai vir de maneira tão frágil nos nossos braços, para ser amada, cuidada e conduzida na presença de Deus. E eu vi aquela menininha que, como nasce todas as crianças, parece aquele joelho ralado no asfalto. Eu olhei e falei: misericórdia, Senhor. Eu não sabia que nascia assim. Eu só vi depois de formadinho. Comecei a chorar, falei: Senhor, tem misericórdia, faz um milagre. Aí o médico falou: calma, vai melhorar, vai desinchar e vai ficar bonitinho igual a mãe. Eu falei: aleluia. Mas mesmo vendo aquela coisinha toda emelecada, e aí, na maternidade de Londrina eles não limpam, acho que eles deixam uma gosma lá para dar uma proteção. E eu deixei de volta para a mãe, voltei para casa, e é inacreditável a saudade e o amor que eu sentia por aquela menininha, Ana Elise. Ana, cheia de graça, Elise, consagrada ao Senhor. E eu ficava dormindo e com saudade, não vendo a hora de acordar de manhã, para ir lá na janela da maternidade, para ficar espiando a minha princesinha. As coisas não iam ser iguais, as coisas não iam ser mais as mesmas, tudo ia mudar. Eu tive essa oportunidade 3 vezes na minha vida. A segunda foi estranha também, porque a Laura, ela não deu dor de parto para a Renata. Então a Renata já estava em trabalho de parto, em dilatação de 10 centímetros, e não sentia nada. E eu tinha um compromisso de pregar numa igreja sábado e domingo, e estava tão tranquilo que eu falei: quer saber, eu vou pregar. Fala o seguinte, ó, vai, a hora que for nascer, você me dá um toque. E eu fui para a igreja batista lá no Leonor, comecei a pregar no meio da mensagem. Falei: irmãos, talvez eu saia no meio da mensagem, mas então lá vamos pregar. E eu estava pregando, e minha irmã levantou no último banco e falou assim: chegou a hora, ela vai nascer. Pô, eu larguei tudo, cara. Eu falei: irmãos, valeu aí até hoje. Outro dia eu termino essa mensagem, tchau. Eu tenho coisa mais importante para fazer, eu tenho uma prioridade, eu preciso ver a minha Laura, a minha vitoriosa. Tudo vai mudar. Um presente de Deus está chegando para a minha vida.
Algo novo aconteceu. E Deus quer uma atitude diferente de mim. Nesse caso é muito mais precioso, porque agora Jesus estava falando que estava chegando um novo reino, uma nova espécie de governo, o reino de Deus, o reino que é governado pelos céus, o reino que é expandido não pela guerra, mas pela paz, um reino que exerce a justiça não com vingança, mas com graça. Um reino que, por onde se espalha, em vez de levar a tristeza, leva a alegria. E é implementado não pela espada, não pela arma, mas pelo amor. Um reino que não traz condenação, porque o mundo já está condenado. Ele traz salvação para aquele que se arrepende e crê. Um reino diferenciado, mas esperado e aguardado por muitos anos. Uma coisa que eu e você temos que entender é que Deus sempre cumpre as suas promessas, mas às vezes não cumpre como nós achamos que elas devem ser. O povo de Israel esperava o reino de Deus, mas um reino militar. Já tinha se levantado ali alguns zelotes e alguns falsos messias que chamavam o povo na espada para trazer a libertação do Império Romano, uma libertação política, uma libertação econômica. Mas Jesus chega apresentando um novo tipo de libertação, não apenas uma libertação de governo, uma libertação de espírito, uma libertação não do Império Romano, mas do Império das Trevas. Um governo que não é estabelecido do lado de fora, mas é estabelecido do lado de dentro, de cima para baixo, de dentro para fora. É o reino de Deus. O reino de Deus chegou, está chegando, e Ele nos convida a fazer parte. E esses discípulos de repente têm apenas uma decisão a fazer. Aquilo que eles aguardaram, esperaram e cantaram nos salmos e decoraram nos profetas estava diante deles, e eles tinham uma decisão: participar disso ou ficar de fora. Pedro já tinha sido chamado em João capítulo 1. Ele já tinha conhecido Jesus, mas tinha sido... Voltou atrás, voltou a pescar. E talvez você já tenha adentrado nesse reino e por algum motivo saiu. Se decepcionou com alguém, se decepcionou consigo mesmo. Mas é impressionante como Jesus é misericordioso, porque Ele volta uma segunda vez para Pedro. E na narrativa de Lucas aparece muito claramente quando Ele chama, pede o barco de Pedro emprestado. E eu imagino Pedro constrangido, sendo pego em flagrante ali, pregando, pescando de novo. E Jesus não fala nada para ele, pede emprestado, prega para a multidão. Depois mostra o seu poder novamente a Pedro. E Pedro fala: tem misericórdia de mim, afaste-se de mim, pois eu sou um servo, um miserável pecador. E Jesus fala o que Marcos resumiu aqui: eu vos farei pescadores de homens. Você falhou, e Pedro, você vai falhar de novo, mas quem vai fazer sou eu. E eu estou te chamando para participar desse novo tempo. E quando você entende isso, você entende que é um chamado para deixar o passado para trás. Os discípulos, ou os homens nessa época, eram preparados por anos e anos, de gerações em gerações, para exercer a função do pai. Então, se esse cara era pescador, e você vê que a última duplinha aqui tinha até empregados, servos, eles eram até bem estabelecidos. Eles tinham o seu negócio bem estabelecido, eles estavam nisso há gerações. Seguia Jesus para lá e para cá, sem ter onde dormir, sem ter onde morar, sem ter a certeza de garantia da renda. Significava um rompimento com toda uma história, com todo um legado, com toda uma vida. Mas a proposta era boa demais. E quando Deus nos chama para participar do seu reino, você precisa se perguntar se você quer viver o novo de Deus ou se você quer ficar preso no passado. O apóstolo Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Quando Deus te chama, você precisa tomar uma decisão: deixar o passado para trás. Isso significa também ser transformado. Eu não vou mentir para você, não vou dizer para você que você vai vir como você está e tudo continuará da maneira como você está. O chamado é muito claro para os discípulos: vem do jeito que você está, mas eu vou transformar você. Há uma transformação implícita. Hoje você é pescador de peixe, mas eu te transformarei em pescador de homens. Hoje você está nesse estado, pode vir assim, mas eu vou transformar você à minha imagem e semelhança. Hoje você está aprisionado no pecado, mas você vai ser transformado de glória em glória à minha imagem. Hoje você é preso no medo, na dor, na depressão, na raiva, na vingança, mas eu te darei os frutos do Espírito Santo: justiça, paz, alegria, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Sabe por quê? Porque contra essas coisas não há lei. Você vai ser transformado. É um chamado para ser transformado, e ele exige de nós disponibilidade. Disponibilidade imediata. O chamado é muito bom. Se você ler o texto, fala que imediatamente eles se foram. Eles não foram novamente refletir, eles não vão ponderar. O Rei dos Reis está te chamando para ser liberto do império das trevas e ser co-participante do seu reino, do reino do Filho do seu amor: justiça, paz e alegria. Você precisa estar disponível. Mas repare que ele aproveita o teu passado, ele aproveita, de certa forma, e faz um gancho. Ele usa: você pescava peixes, agora eu vou usar essa mesma ferramenta, essa mesma habilidade que foi inserida em você durante esses anos, mesmo afastado de mim, mas por mim, para usar essa habilidade para estabelecer o reino de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família e nessa cidade aqui. Deus me deu uma frase alguns anos atrás, que ela diz assim: que a tua história de vida capacita você a exercer um ministério que só você na face da terra pode fazer. Porque só você viveu o que você viveu, só você passou o que você passou, só você sofreu o que você sofreu. Então você carrega essa dor única, como se fosse uma digital única, exclusiva de sofrimento, que te capacita com um óleo de cura especial para curar pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que vocês estão passando. Vocês não imaginam para mim como é duro vir ministrar num culto como esse. E qualquer culto que seja, porque eu chego numa reunião como essa, eu olho para uma pessoa e ela está radiante de alegria, a outra pessoa teve uma vitória, mas a outra pessoa acabou de ter um diagnóstico de enfermidade muito desafiador, a outra pessoa está sofrendo de problemas na família, no casamento, com filhos, e eu olhando para toda essa diversidade de problemas e de alegria, eu tenho uma única palavra para trazer cura para todo mundo. E por mais que eu tento ter a empatia por isso ou por aquilo, eu não sofri, eu não passei, eu não sei o que é isso. Mas existem pessoas aqui que sabem. Por isso Deus não me chamou para ser um artista de palco. Deus me chamou para ser um promotor de ovelhas e embaixadores do reino de Deus. Porque o que Deus quer fazer aqui nessa cidade não pode depender só de mim nem da Renata, mas vai depender de você. Das suas feridas, como disse Rodolfo Abrantes, vai sair poder para curar. Porque nós temos uma mensagem que vale ouro, vale muito mais do que o ouro, que a prata, porque ela transpassa essa terra, ela transpassa essa realidade, ela transpassa a nossa humanidade. É a mensagem das boas novas do Evangelho. Sabe, eu não entendo, eu nunca entendi por que uma pessoa que de fato conhece as boas novas não compartilha com os outros, ou não quer que os outros compartilhem, não quer que as outras pessoas entendam isso. Na época da pandemia, vinha lá o presidente e liberava lá o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, um valor irrisório de R$600, R$1.000.
E a gente ficava tão radiante com aquela notícia e saía contando para todo mundo: ó, faz o teu cadastro lá no texto, talvez você tenha 600. Era uma empolgação. E de repente a gente chega com essa notícia maravilhosa do Evangelho e guarda para nós. Eu vou para a igreja quietinho e fico quieto. Tomara que as pessoas não descubram o que Deus está fazendo lá na igreja, senão vai ficar sem lugar para mim sentar, vai ficar abafado, vai ficar apertado. Ah, meu irmão, eu queria, se eu pudesse, eu tirava todo mundo, ficava em pé aqui, porque o que nós temos para você vai render para toda a eternidade. Glória a Deus. É por isso que nós estamos mudando de prédio. Porque tem mais de 15 mil pessoas que não estão vivendo isso todo dia. O que eu e você estamos vivendo. Que apesar das circunstâncias tenho justiça. Apesar das lutas tenho alegria. E apesar dos problemas eu tenho paz. É uma notícia que não pode morrer aqui. E ela é a notícia das boas novas do Evangelho. O Evangelho, irmãos, desculpa, eu vou ter que ensinar o beabá, porque o Evangelho não é o que você ouviu por aí. Não é o que fizeram com o Evangelho. Muitas pessoas, em nome do Evangelho, ficam aprisionando as pessoas, escravizando as pessoas e oprimindo elas para o que elas devem fazer ou não devem fazer, o que devem entregar e o que não devem entregar, e são dominadores. E em nome do Evangelho escravizam. O pessoal fica bravo comigo, mas não são agentes de Deus. Mas só tem duas pessoas nesse jogo. O Evangelho é boas novas, boa notícia do que Jesus Cristo fez, do que Jesus Cristo é, do que Jesus Cristo falou e do que Jesus Cristo vai fazer através da sua vida. Porque se a notícia é do que eu tenho que fazer, acabou, já deu errado. Eu conheço as minhas limitações, eu conheço os meus medos, eu conheço as minhas lutas. Você acha que eu tenho problema? Eu fico com D.L. Moody. Se você fala mal de mim é porque você não me conhece, porque se me conhecesse falava ainda pior. Mas eu conheço um Deus que tudo pode, que escolheu misericordiosamente viver em mim e me transformar de glória em glória à sua imagem. Esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que um homem falhou e Deus foi preciso e exitoso na sua ação. O homem trouxe a morte, Deus trouxe a vida. O homem transfere a responsabilidade, Deus assumiu a responsabilidade sobre si. O homem merecia a morte, Deus oferta a vida. Esse é o Evangelho. Você falhou, miserável, pecador, pobre, cego, miserável, desgraçado, nu, é o que Jesus falou. Mas Ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, falou: pode deixar, eu vou fazer por você, em você e através de você. E a glória vai ser toda minha. Nós precisamos compartilhar esse Evangelho com essa cidade. Mas, irmãos, para adentrar no reino de Deus, o texto deixa muito claro que existe uma porta com dois lados. É como se fosse os dois lados de uma mesma moeda. Ele vai falando ali no versículo 15: o reino de Deus está próximo, então arrependam-se e creiam nas boas novas. Existe uma porta com dois lados, é a única porta, não tem outro meio, não existe caminhos. As pessoas gostam de falar que admiram Jesus e acham Ele um cara especial, mas não ouvem o que Ele fala, não seguem o que Ele diz, porque Jesus ou é Deus ou é um maluco, porque Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser pelo único caminho, que sou eu sou a porta, e uma porta estreita,
É o que ele falou. Não existem caminhos, não existem vidas, não existem verdades. Existe um caminho, uma vida e uma verdade absoluta. Esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E para entrar por ele, você precisa se arrepender e crer nas boas novas do Evangelho. Tem que mudar a direção. Nós viemos seguindo no fluxo da humanidade, e a humanidade nasce em pecado, mentirosa, rebelde, corrupta. Você percebe desde criança. Perdão os irmãos que já estão aqui mais tempo, mas você pega uma criança e desde pequeno, desde o berço, ela é mentirosa. Você precisa ensinar ela a falar a verdade, mas ela já nasce sabendo mentir. Quem foi? Foi a Nana, foi a boneca, foi a parede, foi a Peppa Pig. Ela sabe mentir. Você fala, não pisa aí. Ela olha na tua cara e pisa. E se for a Belinha, ela volta e mostra ali, ó. Não, olha assim para mim. Quem ensinou? Quem deu essa aula de rebeldia, de teimosia, de ego, de achar que já sabe as coisas, que é como Deus? Ah, Deus me fez assim. Não, mas eu quero ser assim. Quem ensinou essa rebeldia? Esse orgulho, esse egoísmo miserável. Tudo é meu, é meu, é meu. E a gente tem que aprender e fazer musiquinha. Dividir, por favor, dividir. E eu estava falando na cela, as minhas duas filhas são duas egoístas. E elas aprenderam essa música e são tão miseráveis, que uma pega uma boneca, a Bela pega uma boneca, chega a Laura e canta para a Bela, dividir. E a Bela fala, não, é meu. E depois a Laura vai lá, malandramente rouba a boneca da Bela. E a Bela tenta pegar, puxa o cabelo, não consegue porque perde na força. E apela para a hipocrisia, dividir. Quem que ensinou? É o círculo do pecado. E chega na porta da minha casa, e entre a calçada e a garagem, sempre uma menina senta para dirigir o carro comigo, por aqueles 3 metros. Mas começou com uma diversão de pegar no carro e dirigir, mas agora já virou, porque uma descobriu que quando essa dirige, a outra fica com raiva. Então a graça não é nem mais dirigir, é deixar a outra com raiva. Então a gente chegou do vôlei, e era o dia da Bela, e a Bela vai, dirigir, pai, dirigir. E eu inocente, vem filha, senta aqui. E a Laura, a Bela nem olhou para o volante, ela só ficou com o prazer de ficar assim. Ela nem dirigiu, cara, era o gosto de Caim e Abel, de cuspir na cara da tonta da irmã. Sofra aí, miserável. 2 anos. Imagina isso com 15, com 30, com 60. Aí fala, não roubei, não matei. Ah, você é um monstro, cara. Você acha que você é como Deus. Precisa se arrepender, porque a humanidade segue nesse ciclo desgraçado. Ah, essa palavra é de Deus, tá? Apocalipse 3:17. Desgraçado, ausente da graça de Deus. E precisa se arrepender. Arrependimento no grego significa metanoia, mudança de mentalidade. Não tem como você entrar num novo ambiente, numa nova esfera, num novo tempo de Deus, pensando das mesmas maneiras. Isso é muito óbvio. Você é solteiro, você tem a tua vida de solteiro, pô. Você não presta conta a ninguém. Você chega em casa a hora que quer. Se você mora com o teu pai, você tem que prestar conta para o teu pai. A casa é dele. Você fala assim, eu vou voltar até às 10, porque ele quer dormir e está preocupado com você. Mas você pega, sai, mora na tua casa, tudo bem. Você sai onde quer, mas você casou, você tem que mudar a mente. Nós tivemos ontem um churrasco com alguns homens, um churrasco missionário. E eu quero testificar as mulheres aqui, porque
O Hiroshi, a culpa é do Hiroshi. A gente combinou de culpar o Hiroshi. O Hiroshi, irmão, pensou em fazer uma costela. E Deus é testemunha, como eu tentei convencer o Hiroshi a deixar as mulheres ir. Oh, eu implorei. Só de pensar, Leandro, uma tarde inteira, sem a minha esposa e as minhas 3 filhas, sem trocar uma fralda, sem ficar com criança no colo chorando, eu já sofri de antecedência. Eu implorei, pelo amor de Deus, eu quero levar a minha família. Mas o Hiroshi, Antônio, esses caras que não têm o mesmo amor que eu tenho, falou, não. O Hiroshi é tão cara de pau que pediu para a Natália ainda fazer o arroz para nós comer costela. A Natália mandou ele caçar coquinho. Mas, irmão, nós chegamos lá e eu já sabia como é que é, porque nós chegamos, nós conseguimos. Alguns morreram pelo caminho. Nem todos tiveram a mesma fé e perseverança que nós. Mas quando eu cheguei, eu pensei, e aí, mano, como é que foi para você chegar aqui? O Ed Carlos foi obrigado a lavar o carro a manhã inteira para a mulher liberar ele para gastar o dinheiro do carro na costela. Falei, E você, Kaique? A Paloma, desde terça-feira, deixou uma pilha de louça desse tamanho. Eu estou entregando os caras, vai ter tudo divórcio aqui hoje. O William teve que lavar um pitbull, o mais nervoso do bairro. Por quê? O único que estava felizão era o Henrique, ele estava se gabando ainda. A minha mulher não reclamou, é lógico. Você não tem 3 filhos na tua casa chorando. Mas mudou. O meu relacionamento mudou. A cultura mudou. Eu não posso mais só ir lá. Eu tenho que fazer. Então tem um drama. Eu tenho que ir lá, preparar o caminho. Daí liga para a mulher. E incrível, todas as mulheres comeram miojo de birra. Teve umas 4 pelo menos. Você comendo costela, né? Comendo miojo. A gente já sabe. Previsível. Mas eu testifiquei, irmãos, a dor dos irmãos casados na ausência de suas esposas. Que dor. A costela não teve sal, não teve gosto. O Hiroshi serviu, a gente comendo. Queria estar comendo miojo com a minha mulher. O Fernando estava tão triste que começou a tirar para cima. Cadê a tela? Mentira! Eu vi, pô, chorou, gente. O Thiago pegou o violão, começou a cantar uma música de tristeza, porque nós tava... não via a hora de bater. Que tristeza, foi uma tarde horrível para nós. Mas vencemos, né? Amém? Glória a Deus, vencemos, estamos aqui de volta para os braços das nossas famílias e 3 fraldas para trocar, glória a Deus. E por que isso? Porque mudou. Eu ia onde eu queria, fazia o que eu queria, mas agora eu casei. Se eu quero desfrutar dos benefícios do casamento, eu tenho que desfrutar dos não tão benefícios. De chegar às 6 horas e a Renata voltar a falar comigo à 1 da manhã, porque ela falou que eu estraguei o fim de semana. Mas no reino de Deus é a mesma coisa. Como você acha que você vai entrar num ambiente pensando igual? Não, é justamente porque você pensava desse jeito que ele está te transportando para cá. Você está num ambiente corrupto, de mentira, de corrupção, de pecado. E ele fala, tem para você justiça, paz e alegria. Mas não dá para pensar assim. Precisa mudar. Mas mais do que mudança de atitude, mudança de pensamento, é mudança de confiança. Porque a gente foi treinado a confiar na gente mesmo. Você não pode entrar no reino de Deus confiando em si, porque foi isso que derrubou a humanidade. De ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Adão e Eva queriam ser como Deus, e hoje nós somos assim, sabedores. É a síndrome do sabe tudo. Você sabe de tudo. Se eu pregando aqui, já tem palpite no que eu estou pregando. Ouve o irmão tocando, tem palpite no que está tocando. Tem palpite no cara do som. Tem palpite na cor da parede. Tem palpite na decoração da casa. Porque nós sabemos de tudo. E o problema é que cada ser humano miserável acha que sabe de tudo e vive voltado para si. O reino de Deus é um desplugue da autoconfiança, para poder aí sim confiar no alto. É um desplugar da autodependência,
para dependência do alto. E isso é a confusão, porque muitas vezes você vai para a religião achando que está no Evangelho, mas você não está no Evangelho porque ainda é instruído a confiar em você. Ora tantas horas por dia, sacrifica, e você vai fazer aquilo, e vence o pecado assim, e veste tal roupa, e fala de tal maneira, e entrega o sacrifício, e se você conseguir perseverar, você vai vencer. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é: vocês tentaram e fracassaram, então deixe de confiar em si mesmo. E quando você se entrega e se rende, você passa a ser governado por Deus, e Ele é mais do que vencedor. Ele não falha, Ele não fracassa. Então o arrependimento é deixar de confiar em si e no que você acha que sabe, para começar a ter fé no que Deus é e no que Ele não acha que sabe. Ele sabe, pois Ele é onisciente, onipotente. Você é limitado, mas Ele é onipotente. Você não tem todo o conhecimento, mas Ele é onisciente. Nós não estamos em todo lugar, mas Ele é onipresente, Ele é soberano. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Então Ele fala: arrependei-vos e crede. Mas não crê em qualquer coisa. Não é fé na fé. Não é acreditar na figura de Deus que você desenhou na tua cabeça. Não é acreditar na tua religião, nos teus dogmas. Não é acreditar no teu potencial. É crer nas boas novas do Evangelho. Que Deus faz por nós aquilo que jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Em 1958, um trapezista chamado Charles Biodin, o maior trapezista do mundo, tinha o costume de passar só com um negócio sem corda nas cataratas do Niágara. E ele fazia a travessia, ele foi, ele voltou, e uma multidão em volta dele, e ele virou e falou assim: quem acredita que eu consigo passar de novo? Todo mundo: eu. Então ele falou: então quem quer subir nas minhas costas enquanto eu atravesso? É muito fácil falar que acredita, mas crer é se entregar completamente. O empresário dele acreditava e cria. Subiu nas costas de Charles Biodin. Isso está registrado, você pode pesquisar na internet. Não é uma história, um mito. Quando ele começou a andar, uma pessoa muito safada começou a romper as cordas que dava sustentação a essa corda principal. E depois deteram ele, mas a corda ficou muito bamba. Então ele ficou e tudo que ele disse para o seu empresário foi assim: apenas se agarre em mim e relaxa. Relaxe que a gente passa para o outro lado. Porque se esse homem que estava preso nas suas costas relaxasse, os dois corpos se tornariam um. E na habilidade de Charles, eles atravessariam. Mas se por um acaso esse empresário perdesse a confiança e numa jogada para o corpo ele fizesse assim, os dois iam à ruína. Mas o empresário já sabia que esse cara era top. Entregou e relaxou. E graças a Deus chegaram em segurança do outro lado. O chamado do reino é um chamado para a união com Cristo Jesus. E a tua participação não é decidir ou fazer, é se entregar. Nós temos que ter a certeza que estamos abraçados, agarrados, unidos como um só, como Jesus orou: faça deles, ó Pai, um, como eu e eles somos um, e eu, Senhor, somos um. Mas você sabe que você e Jesus é um, só que você é a parte que não sabe atravessar. Você é a parte que fica preso no império das trevas. Então a vida vem, e o diabo está aí para isso, andando ao derredor, bramando como um leão, cortando as cordas. Mas ele nos chamou para a travessia do império, para o reino.
e você começa a caminhada com Jesus, e de repente o diabo corta uma corda, pum! Você tem duas escolhas: tentar se equilibrar, ou relaxar e se render e se entregar nas mãos de Jesus. Pois quanto mais você se entrega, mais rápido você chega do outro lado. E mais do que isso, não apenas chega, como começa a caminhar contigo uma multidão de pessoas que vai seguindo no mesmo exemplo de confiança. Porque Ele não quer só te salvar, Ele quer te usar para salvar outras pessoas. Então eu pergunto para você: você está preparado para viver esse novo tempo de Deus? Você está preparado para obedecer e confiar nesse chamado que Ele tem para a tua vida? Alguns aqui eu conheço, outros ainda não conheço. Mas Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu já falei 1 milhão de vezes, me fizeram a posse do culto. E falaram: agora o pastor empossado vai dar a direção do que ele vai fazer. Eu fui claro e taxativo: eu não sei o que eu vou fazer. Eu não conheço, mas eu conheço um Deus que sabe. E você sabe de onde vem essa confiança? Quando eu tinha 20 anos, 21, eu não sou bom de data. Eu estava indo para o 3º período na minha faculdade de engenharia civil na UEL. Eu só 17? Não, eu era mais velho, 18 anos. Estava indo para o 3º período da faculdade de engenharia. E eu sempre fui uma pessoa péssima. Hoje o Henrique encontrou um amigo meu de infância. Eu falei: não conversa muito com ele não, senão você não vai vir para a igreja à noite. Eu sou aquela pessoa, tem as pessoas ruins, péssimas, e tinha eu. Herdei isso de alguns parentes meus, que eu não vou citar aqui. Que eu acho que não vai morrer nunca, sabe por quê? Porque o diabo morre de medo de chegar lá e tomar o lugar dele. Eu era péssimo. Quantas vezes eu vi meu pai chorar? Meu pai é um pastor. Eu humilhava o nome da minha família. E eu não conseguia mudar. Eu ia para casa, meu pai chorava. Falou assim: por que você está fazendo isso comigo? Olha a vergonha que você me causa. Eu te ensinei tudo certo e ele ensinou. E eu olhava e falava assim: eu não sei porquê. Mas quando eu chegava na escola, eu contava essa história rindo da cara do meu pai, como quem disse: vamos de novo, e vamos ver se esse cara chora de novo. Um monstro tão desgraçado que nem eu gostava de mim. Eu não via a hora de acabar com a minha própria vida. Eu tentei de tudo, eu tentei de várias maneiras, tentei mesmo. Meu pai teve que interromper uma dessas vezes. E eu sentia que ninguém gostava de mim, e com razão. Ele falou: por que você está fazendo isso? Porque eu sou um lixo e eu não consigo mudar. Na verdade, eu nem quero mudar. Eu gosto de ser um idiota. Me dá prazer. Mas um dia, do nada, eu estava fazendo as minhas idiotices como eu fiz todos os dias, desde quando eu me conheço por gente. Algo veio no meu coração e invadiu o meu ser por dentro. Comecei a tremer. E eu sentia que estava mudando. Eu comecei a tremer. E de repente eu fui sentindo algo de dentro. Era o amor de Deus. Eu comecei a chorar. Como que Deus podia amar um lixo como eu? Um lixo que só trazia dor e desgosto por onde passava. E aquilo foi me emocionando e foi mexendo comigo. Eu dei um testemunho e as pessoas foram tocadas, porque todo mundo sabia o desgraçado que eu era. Não dá nem para contar aqui. E eu fazendo a faculdade, de repente fui perdendo gosto. Porque eu queria fazer a faculdade para ser o cara da minha família. Meu avô era mestre de obra, meu tio era pedreiro, eu ia ser engenheiro. Era só o gosto de ser engenheiro. E cala a boca todo mundo.
E aquele negócio foi contaminando, e de repente eu não me importava mais com o que os outros falavam, eu não me importava nem comigo, eu só queria que mais alguns imbecis desfrutassem daquela alegria que eu estava sentindo. Então um dia, no meio da aula de mecânica das estruturas, eu me preparando para a aula, veio uma voz e falou para mim: chegou a hora. Para você aqui acabou. Agora você é meu. Com o chamado veio uma alegria. De imediato eu saí correndo. Parecia um imbecil. E eu gritava: acabou! Acabou! Correndo pela UEL. Acabou! Acabou! Como acabou? É abril. Acabou! E eu corri na porta da igreja, liguei para o meu pai: pai, Deus me chamou para o reino. Eu não vou mais fazer engenharia, eu vou pregar o evangelho. Você? Não, você não. Isso é um lixo. Meu pai não falou isso, mas todo mundo falou. Pelo amor de Deus, fala com o Mateus aqui. O Mateus não presta. Não é possível. Ele é um inconsequente, pô. Primeira vez que ele acerta na vida, ele faz uma... Alguém me ensina aí. Não, ninguém me ensinou nada. Fica aí, ó. Você não foi chamado? Fica aí. Mas foi isso que Deus fez para me usar. Porque quando eu sentei e falei: eu sou um lixo, eu não posso nada, eu não sei de nada, mas eu descanso em Ti. Eu descanso em Ti. Então eu fiquei jogado nesse escanteio. Os que sabem tentava e não conseguia nada. Quando chegava um lugar que ninguém mais queria, ligava para o Mateus: tenta a sorte aí, pô. Me deram um lugar no UEL que morreu. Eu não sabia pregar, não sabia estudar, não sabia nada. Eu orava e o texto explicava e o lugar enchia para a glória de Deus. E as pessoas iam se arrependendo dos pecados, as pessoas iam se entregando para o ministério, e as pessoas ficam... Isso continuou. Isso nunca mudou. Tem algum... Toma aí. Olha o jeito que você fala, olha o jeito que você se veste. Não vai não. Vai lá em Bela Vista lá. Essa semana eu dei um treinamento, irmãos, para 42 pastores do sul do Brasil. Para a glória de Deus, eles adquiriram o direito do treinamento e passaram para os 2.000 missionários da Junta de Missões Mundiais, espalhados em 86 países do mundo. E para os 995 missionários da Junta de Missões Nacionais do Brasil, para ver esse tonto que não sabe nem falar direito, me ensinar para eles uma coisa: você não sabe nada, mas Deus sabe de tudo. Quando eu cheguei aqui, eu falei para alguns irmãos: não confie em mim, e eu não sou hipócrita, não confie em mim, mas não confie em você. Chegou a hora, confie em Deus, senão nós vamos mudar a história dessa cidade aqui. Eu reafirmo antes de mudar o nosso prédio de lugar: não confie em mim, irmão. Não confie em mim. Eu não sou o cara mais amoroso, eu não sou o cara mais legal, eu não sou o cara mais santo. Não. Mas eu sei que você também não vale nada. Eu sei o lixo que eu sou, então eu posso falar que eu imagino o que você é. Então eu não vou passar pano para você, porque eu não passo para mim. Mas Deus chama os que não são para envergonhar os que são. E Ele vai começar fazendo na tua vida, e depois vai fazer na tua família. E o que eu falei há 2 anos atrás e está se cumprindo hoje aqui, vai acontecer. Porque vai vir gente de todo canto para ver o que Deus está fazendo através de você. Porque é Deus, irmãos, é Deus. Você está falando isso? Não, é Deus, irmão. Eu sou um idiota, é Deus.
É Deus. Dia 16 de agosto vem pastores do Brasil inteiro passar 5 dias aqui. Eu já falei para eles, Fernando. Eles falaram assim: podemos passar 5 dias para ver o que você faz aí em Bela Vista? Eu falei: qual parte que vocês não entenderam? Eu estou falando de novo: eu não faço nada. É Deus quem faz. Não tem manual. Faça isso. Ele vai chegar na quinta e vai ver eu orando, pegando meu celular, falando: Deus, hoje é teu dia. O Senhor me deu esse dia, o que o Senhor quer que eu faça? Manda mensagem para o fulano, manda mensagem para o seu plano. E vai assistir eu na sexta-feira falando: Senhor, a sexta-feira é tua, o que você quer que eu faça? Leia esse livro, depois vai jogar um vôlei. Dá uma cortada na cara da Patrícia e depois tira essa da cara dela. Eu estou violento no saco, hein? Vou lá pra você, melhorei. E vai chegar no sábado e eu vou acordar tarde, vou comer uma costela, lamentando, padecendo o sofrimento da ausência do meu amor. E vai assistir eu acordando no domingo, lendo um texto, fazendo a mensagem mais simples possível, e a igreja está cheia para a glória de Deus. Sabe por quê? Quem te trouxe aqui não fui eu, foi Jesus. Quem está falando com você não sou eu, é Jesus. Ele pega o que eu estou falando, esse monte de bobeira, e vai traduzindo no teu coração de uma maneira específica e personalizada. E não vai ser eu que vou te capacitar, porque eu não sei nada. Mas Jesus vai pegar você pela mão, e Ele falou assim: eu vos farei pescadores de homens. Ele não falou assim: você vai se fazer, você vai se tornar, não. Eu vos farei pescadores de homens. É Ele quem vai fazer. É Ele que fez, é Ele que está fazendo, e é Ele quem vai fazer. Você pode confiar em Deus? Coloque-se de pé.